Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Cristologia. Estamos no Seminário Teológico Palavra de Vida, módulo 4. Esta é a videoaula 20. Vamos falar sobre Jesus e as Escrituras. A matéria está na descrição do vídeo. Na aula de hoje veremos algumas passagens bíblicas que foram mencionadas por Jesus e que dizem respeito à sua vinda ao mundo. Jesus sempre se reportava às Escrituras, destacando incisivamente o que nelas estava escrito a respeito dele. Nós vemos em diversos momentos Jesus se reportando às Escrituras, dizendo: estava escrito a respeito de mim. Vamos a algumas passagens. Número 1. Depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, alimentando 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, ele foi orar à parte e os seus discípulos estavam com ele. Essa passagem se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 20 a 22. O texto bíblico diz assim: depois que Jesus estava com eles, foram orar à parte, Jesus conversando com eles, mas vós, perguntou ele, que dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Com certeza, Jesus estava se referindo a vários textos a respeito de que ele teria que ser morto. Inclusive, eu creio que ele também talvez tivesse em mente ali Isaías capítulo 53, que fala sobre a morte vicária do servo do Senhor, e que será o conteúdo do nosso último estudo de Cristologia. Estamos já na reta final de Cristologia. E depois do estudo de Isaías capítulo 53, que vai ser a próxima aula, eu vou fazer um resgate completo do conteúdo, dos tópicos que a gente tratou durante todo o conteúdo de Cristologia. Permitindo o Senhor, assim o faremos. Número 2. Jesus estava em um sério debate com os saduceus a respeito de uma mulher que tinha se casado com 7 irmãos e que depois da ressurreição, de quem ela seria esposa. Jesus disse que depois da ressurreição nós seremos como os anjos dos céus, não nos casaremos. Jesus aproveitou para dar uma alfinetada nos saduceus, porque essa classe de religiosos eles não criam nos anjos nem na ressurreição, conforme está escrito em Atos capítulo 23, versículos 6 a 8. O texto bíblico diz assim: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. A doutrina dos anjos e a doutrina da ressurreição têm base tanto no Antigo como no Novo Testamento. Para deixar bem claro as coisas, Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 9, respondeu-lhes Jesus para os saduceus, a respeito deles terem falado daquela mulher, que teve 7 maridos, e que na ressurreição de quem seria ela a esposa. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque se os saduceus crescem nas Escrituras por completo, em todo o Antigo Testamento por completo, eles creriam nos anjos e na ressurreição. Os anjos
estão bem presentes no Antigo Testamento, e a ressurreição é mencionada por Daniel, capítulo 12. Então quer dizer, há uma fundamentação bíblica para a ressurreição, né? E para a angiologia ou angelologia, que é o estudo dos anjos. Versículo 3. Jesus estava em um debate com os fariseus. Em determinado momento ele disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Nessa passagem, Jesus confere autoridade às Escrituras a respeito de tudo aquilo que está escrito sobre ele. Quando Jesus se referiu às Escrituras, estava se referindo ao Antigo Testamento, a Moisés, os profetas e os Salmos, pois o Novo Testamento foi escrito somente depois, pelos apóstolos. Item 4. No último dia da festa dos tabernáculos, Jesus faz uma declaração extraordinária quando disse no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38. O texto bíblico diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos dado no decorrer do nosso seminário a importância desse versículo, porque muitas heresias falam de Jesus. Nós vemos que várias religiões falam a respeito de Jesus, várias filosofias mencionam Jesus, que Jesus foi um grande revolucionário, que ele foi um grande filósofo, um homem que fez o bem, um mestre maior. Fazem referências a respeito de Jesus, falam de Jesus, usam textos bíblicos, até usam historinhas, desenhos bíblicos para as crianças, tudo ensinando sobre Jesus, mas eles não ensinam em suas doutrinas o Jesus bíblico. Não apresentam Jesus Cristo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, como Deus que se fez carne para morrer por nós na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e para nos salvar. Não adoram a Jesus, rejeitam a doutrina bíblica da divindade de Jesus Cristo. Não reconhecem Jesus como Deus, como Senhor e não o adoram. Mas Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ele falou isso a respeito do Espírito Santo que ia fluir das pessoas quando elas crescem nele, de acordo com o que diz as Escrituras. Isso é muito importante. É importante nós entendermos que nós precisamos crer no Jesus bíblico, o Jesus que nasceu de uma virgem, o Jesus que desenvolveu um ministério terreno, que foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós vimos aqui no curso de Cristologia, na última aula vamos fazer uma revisão, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, ele foi reconhecido em figura humana, sendo obediente até a morte de cruz, para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas ao mesmo tempo Jesus também era Deus, ele era a união hipostática, ele tinha a natureza humana e ele tinha a natureza divina ao mesmo tempo, e uma não interferia na outra. Quando Jesus sentia fome, quando Jesus sentia sede, quando Jesus sentia cansaço, era a natureza humana de Jesus que estava ali, a natureza divina não limitava a natureza humana, e quando Jesus curava os leprosos, quando ele ressuscitava os mortos, era a natureza divina de Jesus se manifestando, e a natureza humana não limitava a natureza divina, não influenciava. Jesus tinha as duas naturezas, mas ele era uma só pessoa. Nós também estudamos sobre a unipessoalidade de Jesus. E Jesus pregou o Evangelho, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou, foi elevado ao céu, está sentado à direita de Deus. Ele voltará. Tudo isso diz respeito à cristologia, tudo isso diz
diz respeito ao Jesus bíblico, Jesus que nós adoramos, que nós louvamos, né? Como João disse, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. A Bíblia ela é muito bem fundamentada sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a humanidade de Jesus. Então precisamos crer em Jesus como dizem as Escrituras, precisamos conhecer Jesus e talvez se você não tenha esse hábito de ler a Bíblia, comece pelo Evangelho de João, que apresenta Jesus Cristo como Salvador do mundo, que apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. Depois começa com os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e vai conhecendo o ministério de Jesus, o ministério terreno do Senhor Jesus. E você vai começar a crer em Jesus, como diz as Escrituras. Amém? No versículo 5, os discípulos a caminho de Emaús, quando toda a Escritura se cumpriu na vida de Jesus e esse já havia ressuscitado, ele apareceu a 2 discípulos que estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, um deles chamava Cleopas, né? E o outro a Bíblia não me diz o nome. Depois disso, Jesus apareceu aos discípulos que estavam reunidos em casa. Então vamos aqui. Jesus ele apareceu primeiro aos discípulos que estavam a caminho de Emaús. Conhecemos a história. Aí Jesus foi partir o pão, sumiu. Eles olha, era o mestre que estava conosco, que eles voltaram para Jerusalém. E Jesus também depois ele apareceu aos discípulos que estavam reunidos em casa. Nessas duas passagens, Jesus enfatizou a importância das Escrituras. Esses episódios estão narrados nos versículos abaixo encontrados. Vamos ler a seguir. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 25 a 27. Primeiro vamos ver aqui Jesus e os discípulos a caminho de Emaús. Jesus encontrou com os discípulos a caminho de Emaús. A respeito de que vocês estão conversando? Né? Jesus começou a puxar um papo lá com eles. Você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém nos últimos dias? E eles foram caminhando. Então lhes disse Jesus em certo momento: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus está se referindo à Bíblia hebraica, ao Antigo Testamento. Aí agora depois nós falamos, depois de ressuscitar, Jesus apareceu aos seus discípulos para explicar-lhes as Escrituras. Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem os segredos escondidos na palavra de Deus. É interessante fazermos um contraponto, uma oposição entre os textos de Lucas. Vamos confrontar Lucas capítulo 23, versículos 44 e 45, e 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. No primeiro, o texto bíblico diz que Jesus abre o entendimento para compreendermos as Escrituras. E no segundo, Paulo nos ensina que o diabo, o Deus deste século, cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Vamos ler agora os 2 versículos, os 2 textos. Jesus aparece aos seus discípulos e explica-lhes as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha só, os salmos messiânicos que falam a respeito de Jesus. Nós também já abordamos a respeito dos salmos messiânicos aqui no curso de Cristologia. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Os profetas messiânicos são aqueles que fizeram referência a Jesus, ao Messias que viria. E os salmos messiânicos fizeram a referência a Jesus. São os salmos messiânicos e os profetas messiânicos. E Moisés também falou a respeito da vinda de Jesus.
Então aqui a Bíblia diz, nós lemos aqui em Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Agora Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Observação importante, Jesus abre o entendimento para compreender as Escrituras, enquanto o Deus deste século, o diabo, atua para cegar o entendimento. Enquanto Jesus abre o nosso entendimento, o diabo ele cega o entendimento. Por que o diabo ele cega o entendimento? Porque na Bíblia, nas Escrituras estão reveladas o plano da salvação de Deus. Então, se a pessoa não consegue entender, ou se ela não quer ler a Bíblia, ela não vai encontrar o plano da salvação de Deus. Então, fica muito mais fácil para o diabo enganar essa vida. Enriquecendo o estudo, fazendo um breve acréscimo aqui, esse texto, esse conteúdo agora até está relacionado à bibliologia. Quando a gente fala que Jesus se referia às Escrituras, nós já mencionamos na aula, ele se referia ao Antigo Testamento, a Tanar, né, que é a Bíblia hebraica. Vamos ler rapidamente aqui alguma coisa sobre esse conteúdo. Esse material está na descrição do vídeo. Então aqui nós vamos enriquecer o estudo com esses comentários. Na época de Jesus não existia a Bíblia como conhecemos hoje. Nós já fizemos referência a isso. Jesus fazia parte do povo judeu e os judeus tinham apenas o Antigo Testamento. A Bíblia hebraica é composta por 24 livros, 3 divisões, a saber. Olha só, então a Bíblia tem 24 livros, e o nosso Antigo Testamento tem 39 livros. Já vou adiantar, é a mesma coisa. O nosso Antigo Testamento e a Bíblia hebraica é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, só a composição dos livros que é diferente. Presta atenção agora aqui que é para você aprender, porque é muito interessante. Essa é uma preparação muito importante a respeito do conhecimento da Bíblia. Na época de Jesus não existia a Bíblia como a conhecemos hoje. Jesus fazia parte do povo judeu e o que existia em sua época era a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento. A Bíblia hebraica compõe-se de 24 livros com 3 divisões. A primeira divisão, a Lei, Torá, com 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os escritos ou os livros poéticos, os Ketuvim, com 3 livros, Salmos, Provérbios e Jó. Os profetas anteriores, 4 livros, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Profetas posteriores, 4 livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Os 5 rolos, que são 5 livros, são chamados de 5 rolos, os 5 livros, Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E letra D, os livros históricos, são 3 livros, Daniel, Esdras e Crônicas. Dá um total de 24 livros. Explicação. Por que o Antigo Testamento possui 39 livros, enquanto a Bíblia hebraica possui somente 24 livros? Importante, irmãos, aqui. Na Bíblia hebraica, os livros de Samuel, Reis e Crônicas não são divididos. Compõe-se um volume cada, enquanto que em nossa Bíblia nós temos a divisão 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Só aqui já são mais 3 livros. Por que houve a divisão para nós, irmãos? Porque quando foi traduzido do hebraico para o grego, o pergaminho ficou muito, muito grande. Porque a escrita grega ela ocupa mais espaço no papel do que a escrita hebraica. Então, o que aconteceu? O rolo ficou muito grande, então houve a divisão desse livro em 2. Aí a gente fala 1º Samuel e 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas. É só assim que a gente fala. Não tem nada de 2ª de Crônicas, 1º de Reis. Está errado falar isso. 2º de Reis, está errado falar isso. É 1º Samuel,
segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. O livro, o numeral está no masculino. Por quê? Porque está subtendido a palavra livro. Primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo Crônicas ou segundo livro de Crônicas. Continuando, os 12 profetas menores na Bíblia hebraica compõem somente um livro. Os 12 profetas, para nós, é um livro só para eles. Quer dizer, se são 12, vai compor um livro, sobraram mais 11. 11 mais os outros 3, 14. Entendeu? Então, olha só que interessante. Os 12 profetas menores para nós, no livro na Bíblia hebraica, é apenas um volume. E outra coisa interessante, o livro de Neemias não aparece na Bíblia hebraica, porque é continuação do livro de Esdras. Esdras, Neemias é um livro só. Então quer dizer, perdeu mais um livro aqui, com mais os 11 dos profetas menores, 12, né? Com mais os outros 3 lá, que é primeiro e segundo Reis, Samuel, Reis e Crônicas. Então é 3 mais 1 mais 11. Então deu 15 livros. Então são 24 livros na Bíblia hebraica e 39 na nossa Bíblia. O conteúdo é o mesmo do Antigo Testamento. O conteúdo é o mesmo. A Bíblia hebraica e a Bíblia católica é o mesmo. Eu já ouvi dizer que às vezes tem judeus que eles compram a nossa Bíblia, eles rasgam, eles tiram o Novo Testamento e usam o Antigo Testamento. Eu já ouvi dizer isso, porque não há diferença, entendeu? Então aqui está explicado, não é? Por que é assim, meu tempo está acabando. Então aqui nós vemos que Jesus citou muitas vezes o Antigo Testamento. Isso evidencia que ele conhecia e estudava as Escrituras Sagradas. Podemos comprovar isso com as seguintes passagens do Novo Testamento. Só recapitulando aqui então, irmãos. É isso, a Bíblia hebraica tem 24 livros, o nosso Antigo Testamento tem 39 livros, mas é o mesmo conteúdo. Aí é porque houve a divisão de Samuel, Reis e Crônicas, porque a escrita hebraica ocupa menos espaço, e quando foi traduzido do hebraico para o grego, né, na Septuaginta, o texto ficou muito comprido, então teve que dividir o livro, porque senão o pergaminho ia ficar um pergaminho muito grande e difícil de manuseio. E os 12 profetas menores, que são apenas um livro, e o livro de Neemias, que é a continuação do livro de Esdras. Então, compõe um livro só. Portanto, 24 livros da Bíblia hebraica, mais os 15 livros inclusos, né, os 3, Samuel, Reis e Crônicas, mais 11 profetas menores, mais o de Neemias, que foi separado, aí a gente compôs os 39 livros do Antigo Testamento. Agora, concluindo, Jesus citou muitas vezes o Antigo Testamento. Isso evidencia que ele conhecia e estudava as Escrituras Sagradas. Podemos comprovar isso com as seguintes passagens do Novo Testamento. Em Marcos capítulo 12, versículos 10 e 11, Jesus cita o Salmo 118, versículos 22 e 23. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Em Marcos capítulo 11, versículo 17, Jesus cita Isaías capítulo 56, versículo 7. Também nos ensinava e dizias, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Olha como Jesus várias vezes se reporta, né, às Escrituras. Em Mateus 15, versículo 9, Jesus cita Isaías 29, 13. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Na tentação no deserto, Jesus, ele citou Deuteronômio 6,16, e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui nós vemos
que Jesus também se reportou à palavra. E muitas vezes o inimigo usa, irmãos, a palavra para poder confundir a gente. A gente precisa pedir a Deus a sabedoria do Espírito Santo. E muitas vezes vem com a doutrina adulterada, vem com a escritura adulterada, as heresias. Por isso precisamos estudar a Bíblia. Amém? Essas são apenas algumas referências, dentre tantas outras. O Antigo Testamento indica que um Salvador haveria de vir a este mundo para libertar as pessoas do pecado. O Novo Testamento afirma que o Salvador prometido é Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento fala que o Messias vem. O Novo Testamento fala que o Messias veio. O Antigo Testamento e o Novo Testamento se convergem na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Jesus é o centro. Amém, meus irmãos? Resumo da aula. Nós falamos, né, que Jesus falou sobre as Escrituras aos discípulos, aos saduceus, na festa dos tabernáculos, aos discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus apareceu aos discípulos e lhes abriu o entendimento. Nós vimos a divisão da Bíblia hebraica, que possui 24 livros, enquanto o Antigo Testamento possui 39 livros. Vimos que os livros a mais que temos são 2 Samuel, 2 Reis, 2 Crônicas. Segundo livro, numeral no masculino, porque está subentendido a palavra livro. Não tem esse negócio, irmão. Segundas de Reis, segundas de Crônicas. Não existe isso. É 1 Crônicas, 2 Crônicas. 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel. Subentendido a palavra livro. 1 Samuel ou 1º livro de Samuel. Esse é o modo correto de falar. Então, isso é bibliologia, isso aqui é curso de bibliologia, dentro da cristologia, mas está valendo. O importante é aprender, amém? E falar bem, falar direito, falar sempre da melhor maneira possível, mais correto possível. Em tudo a gente procurar se aperfeiçoar para servir melhor a Deus. Amém? 11 livros a mais dos profetas menores. Para nós são 12 profetas menores. Lá na Tanar, na Bíblia hebraica, é apenas um livro, com esses 12 volumes. E o livro de Neemias, que está separado do livro de Esdras. Para nós está separado, Esdras e Neemias. Na Bíblia hebraica é um livro só, os dois. Dando 15 livros a mais. Ou seja, o Antigo Testamento nosso, da nossa Bíblia, é igual, em conteúdo, é igual à Bíblia hebraica. O que diferencia é a composição dos livros. O Antigo Testamento anuncia que Jesus virá e o Novo Testamento anuncia que Jesus veio. Vemos que a Bíblia ela é cristocêntrica. Meus irmãos, meu tempo acabou. Deus abençoe a todos ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Matéria está na descrição do vídeo.